Então vamos ler nós aqui, ó. Diz assim, ó: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma também suspira por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Então ele diz que assim como a corça almeja pelas fontes das águas, a minha alma também almeja pela fonte da água da vida. E quando é que eu estarei na frente do Senhor? Diz ele assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto as pessoas me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Então ele está dizendo assim: a minha alma suspira pelo Senhor, e as minhas lágrimas me acompanham de noite e de dia. E então as pessoas ao meu redor perguntam: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Verso 4 diz assim, ó: lembro-me destes, deixa eu ver aqui com o texto maior. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma. Eu pensava como a multidão passava e os povos como eles se dirigiam em procissão à casa de Deus. Eles iam louvando em gritos de alegria, louvando, e a multidão caminhava em festa. Verso 5. Assim, ó: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Louvarei a Ele. Ele é meu auxílio, Ele é o meu Deus. Verso 6. Diz assim: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembre-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e nos montes de Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se-me os ossos quando os meus adversários me insultaram, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. O salmista está aqui falando a respeito da dor da sua alma em um devido momento do seu caminhar. A vida estava passando e em algum momento o salmista começou a entrar num diálogo consigo mesmo, falando com a sua alma e fazendo essa pergunta: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? É a pergunta que muitas vezes fazemos: por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Por que isso me aconteceu? O que eu fiz para merecer isso? E assim sucessivamente, nós vamos identificando dentro de nós situações que não deviam estar lá no nosso modo de entender. Mas a vida do salmista não foi sempre assim. Teve um momento bom quando ele ia nas procissões à casa do Senhor, com louvor, com alegria. Então existia um tempo muito bom na vida do salmista. E termina a vida do salmista também uma vida de louvor, de alegria, de adoração. Então significa que isso que aconteceu com ele aconteceu no meio da sua vida. Ele vinha bem, de repente, uma queda, ocorreu algo que trouxe essa tristeza e essa agonia ao seu coração. E ali ele conversa com Deus, e ali ele trata dessa questão com o Senhor, e ele reflete sobre aquilo, e a Bíblia diz que ele então constrói no meio daquilo uma esperança, né? A Bíblia diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei.
Então, o centro deste salmo é: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então significa que no meio daquela situação, ele se surpreende com algo que trouxe perturbação à sua alma, e também trouxe um abatimento. Então ele pergunta para si mesmo: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Então a vida vem numa tranquilidade e de repente acontece algo inesperado que traz um abatimento para a sua alma, que traz uma tristeza para a sua alma, que traz uma angústia para a sua alma. Então naquele momento você para e pergunta: o que foi que aconteceu? Por que que me ocorreu isso? E assim você começa a ter um diálogo com a sua alma, conversar com a sua alma. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que que a gente se abate? Por que que a gente se entristece? Por que que a gente se angustia? Por que que a gente se torna perturbado interiormente? Porque alguma coisa que aconteceu, que nós não estávamos esperando que acontecesse, mas de fato aconteceu. E aí agora nós temos que lidar com isso. Nós temos que lidar com isso que nos ocorreu, que nos aconteceu. E quais são os recursos que nós temos para enfrentar esses momentos difíceis nas nossas vidas? Porque as nossas vidas também podem passar por momentos difíceis. E quais os recursos que a gente pode encontrar neste salmo, que a gente pode usar e trazer para os nossos momentos mais difíceis, para nos alimentar a esperança, né? Porque foi a esperança que alimentou o salmista. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, a primeira coisa, a Bíblia diz: quero trazer à memória as coisas que podem me dar esperança. Então, nos momentos difíceis da vida, procure encontrar na sua biografia aqueles momentos que foram momentos importantes, que estão registrados na sua história e que você às vezes até se esqueceu deles. Por causa dos momentos difíceis, a gente tende a se esquecer dos momentos bons, dos momentos vitoriosos, dos momentos em que nós tivemos vitória. Então, um primeiro passo é a gente trazer à memória as coisas que podem nos dar esperança. Ou seja, minha vida é assim agora, mas ela não foi assim sempre. Antes disso, coisas boas aconteceram. E saber reconhecer que essas coisas boas foram dádivas do Senhor, foram bênçãos do Senhor, foram experiências positivas com o Senhor. Como ele disse: eu me lembro quando eu ia com a multidão na casa do Senhor e louvava o Senhor. Eu me lembro destas coisas boas que eu fazia. Ou seja, a minha vida era uma vida abençoada, uma vida frutífera. E agora, nesse momento, a tendência é a gente não lembrar desse passado vitorioso, abençoado. E agora a gente se concentra na dor, na tristeza. E a ideia é que esta dor e essa tristeza nunca vão passar. Você está dentro dela, parece que é uma solidão, parece que é uma tristeza, é uma dor que você não consegue controlar, é algo que você não consegue superar, você não consegue resolver. Então você fica indeciso, fica inseguro. No momento difícil você pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? A alma se abate. A alma é aquela parte da nossa consciência, da nossa compreensão dos nossos sentimentos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, das nossas frustrações, das nossas agonias, das nossas angústias. Então o salmista pergunta para a sua alma: por que você está abatido? Ele estava atrás de um diagnóstico. Ele já tinha o sintoma era a dor, era o sofrimento, era aquela angústia. De noite eu molho meu travesseiro com as minhas lágrimas, eu choro. Por que eu choro? Porque algo aconteceu comigo e eu estou sofrendo essa
a angústia que faz a minha alma se abater. Eu estou com a minha alma abatida. Então eu quero saber por quê. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Todos nós queremos conhecer o porquê das nossas dores, né? A origem das nossas dores, as causas das nossas dores, as razões das nossas dores. Por isso que as pessoas vão a um psicólogo, vão a um psiquiatra, na tentativa de achar uma resposta para o seu sofrimento, para a sua dor. Enquanto não acha a resposta, aí você cai num desespero, né? O desesperança, enquanto você não sabe contra o que está lutando, não sabe contra o que está trabalhando, então você está na sua dor. E nesse momento da sua dor, você fica confuso. Então você diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? O que faz você se perturbar? O que está acontecendo que eu não controlo? O que está acontecendo que eu não sei? O que está acontecendo, né? Às vezes a gente não sabe porque não tem consciência mesmo, só sente o sintoma, mas não sabe a causa. Mas às vezes a gente sabe. Lá diz ele assim: os meus inimigos se juntaram contra mim. Os meus inimigos perguntaram: onde é que está o teu Deus, aquele que você falava tanto? Onde é que está a sua força espiritual que você dizia que tinha? Onde é que está? Então significa que os inimigos também contribuem para essa instabilidade, não é verdade? E lá no meio dessa situação, ele está ali sofrendo uma pressão sobre as suas crenças. Onde é que está a sua crença? Onde é que está o seu Deus? Onde é que está aquilo que você declara ser a sua força? Onde é que está? Mas quem está sofrendo não está entendendo como o inimigo está entendendo. Ele está entendendo que ele está impotente, que ele está frágil. Ele olha para a sua alma e por que você está abatida? Mas ele acrescenta um outro elemento. Ele diz assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então o inimigo perguntou: onde é que está o teu Deus? Está bem presente na minha experiência. Só que eu estou vivendo um momento onde eu estou aguardando a ação do meu Deus na minha experiência. Então aí tem outro elemento nesse salmo, é a capacidade de você esperar. Espera, não diz o salmo lá? Espere em Deus, pois eu ainda darei a ele a gratidão pela resposta, mas por enquanto eu não tenho a resposta dele, eu tenho o sentimento ruim. Eu tenho as consequências disso, eu tenho esse sintoma na minha vida. E eu tenho um Deus que me dará uma resposta, mas enquanto eu tenho o sintoma e um Deus que me dará a resposta, eu tenho um momento que eu vivo que eu não sei como lidar com ele. Então, nesse momento, eu digo assim: por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Então, pense na sua vida, ela tem um início e tem um fim. E no meio dessa trajetória acontecem altos e baixos. Acontecem situações favoráveis e desfavoráveis. Acontecem situações inesperadas. Acontecem situações com as quais você vai ter que lidar. E para lidar com essas situações, as boas é muito tranquilo. Você dá uma ação de graças a Deus e vibra. Quando é coisa ruim, você tem que parar e pensar: como que eu vou lidar com isso? Mas o seu sentimento, as suas emoções estão muito prejudicadas, porque você está sofrendo uma situação que você não sabe como sair dela. Então significa que você pergunta ao seu coração: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E aí você tem um elemento importante, que é a esperança. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então o crente tem uma vantagem de enfrentar os tempos difíceis para os quais ele não tem respostas claras, mas ele tem uma convicção: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, no momento difícil, o mais importante é a esperança. Agora, essa esperança não existirá se não houver a fé naquele que pode garantir essa esperança. Então, no meio das lutas e dificuldades, tudo que você pode perder, só não pode perder uma coisa: a sua fé. A crença de que você tem um Deus em quem você pode confiar e que a seu tempo você o louvará pela vitória que você vai ter.
É quando o salmista estava no fundo do poço. Você se lembra quando ele estava no fundo do poço? É um salmo também, diz assim, ó: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e tirou-me do fundo do poço, e firmou os meus pés sobre a rocha, e colocou um cântico nos meus lábios. Então, o fundo do poço pode ser uma experiência de qualquer um de nós. E no fundo do poço, não importa se alguém me empurrou lá, se eu escorreguei e caí, não importa a situação. Importa que o fundo do poço é fundo do poço para qualquer um que está lá dentro. Então, lá dentro, ele disse: eu esperei com paciência. Então, outra característica de você atravessar os tempos difíceis é a paciência. É a perseverança, você saber que é transitório. Você não sabe o tempo, você não sabe a quantidade de tempo, mas você sabe que nesse momento o Senhor vai estar ouvindo o seu clamor. Então, nesses momentos também a Bíblia fala sobre a importância da oração, de você crer que a sua oração está dirigida ao Senhor Deus poderoso, e que Ele é o Senhor de todas as coisas, e todas as coisas estão no seu controle, e aquela situação vai passar. É a sensação de que existe uma esperança no meio das tribulações, das dificuldades e das lutas. Observe, por exemplo, no caso do Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus não tirou a cova dos leões da vida do Daniel, mas dentro da cova, ele deu o livramento. Então, importante é o livramento do Senhor no meio das dificuldades. Enquanto nós estamos no meio da tempestade, Ele está agindo no processo de nos restaurar daquela situação. É um processo. Então, às vezes, nós queremos uma intervenção imediata de Deus, num milagre imediato, como se tudo aquilo que aconteceu pudesse ser encerrado agora e começar daqui para frente uma grande alegria. Mas às vezes não é assim que acontece, porque nós tivemos o processo para entrar nisso, e agora temos que ter o processo de sair disso. E esse processo é liderado também pela palavra de Deus. É outro elemento que você precisa para ter o recurso necessário para você sair do outro lado vitorioso. É você estribar-se não no seu próprio entendimento, que está comprometido, mas estribar-se na palavra do Senhor, que é a palavra que vai determinar a ação de Deus na sua vida. Porque Deus diz assim, Deus envia a palavra com um propósito, né? Deus diz assim, eu vou enviar a minha palavra e vou velar sobre ela para a cumprir. Então Deus não somente lhe dá a palavra, como Ele cuida da palavra para fazer que ela prospere e seja cumprida na sua vida. Então são as promessas de Deus. Tem que se apegar às promessas de Deus. Eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus está presente com você quantos dias? Só nos dias bons? Só nos dias de sol? Ele está contigo todos os dias, até a consumação. Então é uma promessa. Agora, Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Se Ele diz que está contigo, Ele está, só que você não percebe a presença dEle. Você não percebe a ação dEle, porque você está comprometida com a incredulidade. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturba? Você está perguntando ainda, quando a resposta já veio e você ainda não a percebeu. É como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus estava com eles, falava com eles, mas eles estavam com seus corações fechados. Eles estavam focados numa crença do passado. Nós esperávamos que fosse Ele o Redentor de Israel, mas agora já passaram estas coisas e nada aconteceu. Então as nossas crenças às vezes podem impedir a clareza da palavra em nós, porque a palavra, quando chega, ela vai sendo filtrada pelas nossas crenças negativas, pelas nossas crenças de impossibilidade, pelas nossas crenças de frustração. Então nós precisamos ver que a palavra, como espada penetrante, vá lá no interior da nossa alma
e possa nos fazer discernir as motivações do coração, as intenções do coração. Então a palavra tem essa capacidade profunda de chegar lá no íntimo de nós. Mas às vezes a palavra está ali, o Espírito está operando a palavra, mas nós estamos com as nossas mentes fechadas, nossos corações bloqueados, como foi o caso daqueles 2 discípulos de Emaús. Quando eles descobrem que estavam com Jesus, o coração deles entra numa experiência grandiosa. Eles dizem assim: acaso não ardia dentro de nós o coração, quando pelo caminho ele nos falava, pelo caminho Jesus falava, mas eles só foram ter a experiência lá na casa. Então às vezes a palavra está chegando ao seu coração, mas você não a percebe. A palavra está batendo na sua porta, mas você não a entende. A palavra está operando em você, mas você ainda não percebeu. Por isso que não acontece da noite para o dia, é um processo até que você vai agasalhando a palavra, e vai entendendo a palavra, e a palavra vai iluminando o seu entendimento, o Espírito vai te guiando em toda a verdade. De repente aquilo que parecia o fim de todas as coisas começa a clarear, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É um processo. Então, outra coisa importante quando a gente está no meio desse processo, que é a esperança que constrói, é você também saber que o resultado disso vai ser a paz. Então, quem tem esperança porque acredita que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Ele estabelecerá a nossa mente, o nosso coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações. Então a palavra diz isso, mas eu não sinto isso. Mas a palavra diz, mas eu não sinto. Por isso que tem que ser uma obra do Espírito Santo. Você já viu a palavra desânimo? No meio de uma luta você não fica desanimado? Fica desanimado ou não? Fica? Muito desanimado ou pouco desanimado? Dependendo da luta, você fica muito desanimado. Mas um dos frutos do Espírito é longo ânimo. Então é um ânimo longo. Então significa que o Espírito vai trabalhar dentro de você, ampliando o seu ânimo, para que você possa resistir no dia mau. Por isso que é importante o seu corpo, o seu templo do Espírito Santo. É importante você entender essas coisas, conhecer essas coisas, para quando chegar o dia mau, você está preparado, porque você está revestido da armadura do Senhor, a palavra do Senhor, o escudo da fé, o capacete da salvação, né? A couraça que guarda o seu coração. Então, é importante que nos dias difíceis, traga à memória aquilo que você já viveu. Dentro disso, entenda que é passageiro, porque vai passar. Eu pergunto à minha alma, por que estás abatido e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Essa esperança em Deus não é alguma coisa acidental, não, é uma construção de vida. Você começa a ter esperança em Deus nos melhores momentos da sua vida, nos melhores dias. E se você for sábio, você vai cultivar isso para que, se acontecer um tempo difícil, você está preparado para enfrentar. Se você tiver que enfrentar uma tempestade, o seu barco está bem construído, sua habilidade está bem construída e o Senhor está dentro da sua vida para te dar o rumo certo, acalmar a tempestade. Tem coisa que só Deus pode fazer, mas tem coisa que só você pode fazer. Então isso é importante você entender, que a palavra dele é algo que você tem que assimilar, as promessas dele você tem que cultivar, e sempre, todo dia, trazer à memória alguma coisa boa que Deus fez por você, alguma coisa boa que está na sua experiência, para você educar seu cérebro a pensar as bênçãos de Deus, para a hora que passar um momento difícil, você diz, mas o Senhor está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio, é a minha fortaleza, e Ele estenderá o seu braço forte e me sustentará. Faz sentido para a gente? E por fim, então, se a gente consegue, no meio dessa situação toda, a gente tem o sintoma, mas não tem o diagnóstico, não sabe o que é.
Então a Bíblia diz que o Espírito nos guia em toda a verdade. Comece a perguntar ao Senhor: o que foi que aconteceu? O que antecedeu a isso? O que eu estava vivendo? Como é que era o meu cenário? Aí você vai conversando com o Espírito Santo e ele vai dialogando com você. E ele vai te conduzindo na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então o cenário dos nossos tempos difíceis tem que conter o elemento adoração, oração, palavra, espírito operante e determinação de passar por aquilo na convicção de que nós louvaremos ao Senhor. Então é a fé que nos sustenta nos tempos difíceis. Então, para finalizar, o resultado disso é a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, para ter a paz de Deus, você precisa ter o que antes? Para ter a paz de Deus, o que você precisa ter antes? Fala alto para você entender. Para ter a paz de Deus, você precisa antes ter a paz com Deus. Por isso que a Bíblia fala a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus é quando você acerta a sua vida com Ele. E a paz de Deus é quando Ele garante para você essa paz que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração. Então, a paz de Deus é muito importante, mas ela só acontece quando você tem a paz com Deus. Por isso que é importante, no meio de todas as tribulações, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, bons ou ruins, e Ele endireitará as tuas veredas. É importante essa paz com Deus, para que a paz de Deus entre em nós e nos conduza pelos caminhos eternos. Salmo 42, faz sentido para vocês? Então, acalma minha alma, só assim eu me sinto bem. É um hino que existe e que nós podemos cantá-lo como uma oração. Nós vamos fazer isso, vamos cantar esse hino como uma oração. Os irmãos vão nos ajudar e nós vamos cantar. E depois de cantar, nós oraremos, pedindo ao Senhor que faça aquilo que Ele ensinou na oração. Pai, livra-nos de quê? Livra-nos. A oração de Jesus. Livra-nos do mal. Livra-nos do dia mau, do dia ruim. Mas se tivermos que passar por ele por alguma razão, capacita-nos para sermos mais do que vencedores. A fé, a palavra, o Espírito, a oração, a intercessão, a crença muitas vezes errada leva a gente para caminhos errados. As crenças certas levam a gente para os caminhos certos, porque tal qual o homem pensa no seu interior, assim ele é. Crie para você crenças positivas, construtivas, edificantes, porque estas crenças sustentarão você nos dias difíceis.